Desde o início dos tempos, uma única questão tem dividido os seres humanos. O tamanho realmente importa? Eu sei o que você está pensando, mas eu prometo que não é esse tipo de vídeo. Estou falando sobre casas. E enquanto geralmente pensamos que maior é melhor, algumas vezes as pequenas casas são tão poderosas quanto, de uma hilária fatia de torta imobiliária a uma bota de cowboy habitável. Acho bom você não julgar essas casas antes de ver o que tem dentro delas. Elas são melhores do que você pensa. A Casa Torta, Illinois. À primeira vista, essa casa parece bastante comum, não é mesmo? Isso é, até você dar uma olhada em seu perfil lateral. Essa casa de Illinois é conhecida nas ruas como Pie House, ou Casa Torta. Mas por quê? Bom, essa casa não é torta, e também não é feita de torta. Na verdade, ela tem o formato de uma torta. É isso mesmo, essa morada triangular tem um ângulo agudo de mais ou menos 1 metro em sua extremidade menor, e se expande para aproximadamente 6 metros do outro lado. Com essas medidas, você seria perdoado por assumir que não é um pedacinho do céu, mas as coisas ficam muito mais saborosas quando você entra lá dentro. Com 149 metros quadrados, essa fatia de torta tem um recheio enganoso de 2 quartos, o que significa que uma pequena família pode facilmente morar aqui dentro. E com 2 banheiros, com certeza não vai ter nenhum tipo de fila para o banheiro. Com a planta estratégica aberta, essa casa elimina paredes excessivas, e ao invés disso, ela permite que cômodos da casa como a cozinha, sala de jantar e sala de estar encaixem perfeitamente um no outro de forma espaçosa. Quem precisa de paredes, não é mesmo? Mas a pergunta ainda permanece, por que alguém em sã consciência iria escolher construir essa casa torta? Dizem que o subúrbio de Deerfield, em Chicago, onde a Casa Torta fica localizada, tem uma lei bem específica proibindo que novas casas sejam construídas perto demais da calçada, não mais do que uma casa comum na rua. O que significa que a Pie House realmente não tem espaço, mas ela compensa isso com o seu lindo jardim na frente. Então, o que você acha de saborear essa torta? Bom, espero que seus bolsos sejam fundos, porque essa casa foi vendida em maio de 2021 por $295 mil. O que, de acordo com a Zillow, parece estar na média para casas de calibre semelhante na mesma área em que ela está localizada. E eu acho que essa é a única coisa que está na média para essa casa aqui. Na minha opinião, essa torta americana é um deleite enganoso, mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. Thurlow Square, Londres. Assim como a maioria de outras metrópoles modernas, Londres também precisa espremer até a última gota cada um de seus imóveis. Isso, sem nenhuma surpresa, muitas vezes resulta em algumas casas de aparência bastante bizarra. Veja a Thurlow Square, localizada em South Kensington, por exemplo. Enquanto a fachada parece estar agindo naturalmente, conforme você chega para o lado, você vai ver que está um pouquinho desnutrido, com um pouco menos do que 2 metros de largura. Acho que você deve ter ouvido o termo catfish antes, não é mesmo? Mas para essas casas enganosamente magras, eu vou usar uma palavra nova: flatfish. Mas esse pequeno corpo esbelto está muito bem temperado, pois na verdade contém um bloco inteiro de apartamentos totalmente equipados. Parece que no século XIX os artistas se reuniam nos bairros de Kensington e Chelsea e montavam os seus estúdios, para que pudessem trabalhar. Então, o gênio da construção chamado William Douglas viu isso como o horário nobre para capitalizar um terreno recentemente demolido, embora bem pequeno, no Thurlow Square. Por incrível que pareça, nesse edifício em forma de cunha, ele conseguiu espremer 7 estúdios inteirinhos. E hoje em dia, cada um deles está num valor de mercado de mais ou menos $1 milhão. Apesar do exterior não ter muita graça, cada estúdio de 54 metros quadrados estão equipados com 2 quartos e 2 banheiros. E com um espaço plano bem aberto, decoração de alto nível e até mesmo um terraço privativo. Acho que você nem vai lembrar que o espaço é bem apertado. E embora o espaço realmente possa ser bem apertado, esses apartamentos estreitos ainda estão localizados no coração de Londres, uma das cidades mais amadas do mundo. Então, realmente não importa se você quer algo grande ou pequeno. Acho que você não vai conseguir economizar muito por aqui. Starter House Pack, Louisiana. Embora seja bastante comum sonhar com uma mansão gigantesca e muito chique, eu não acho que as pessoas geralmente precisem de tanto espaço dessa maneira. O escritório de um homem chamado Jonathan Tate, com sua empresa em Nova Orleans, adota uma postura muito mais econômica e, ao invés disso, cria casas que fornecem apenas o espaço necessário para as pessoas. Eles chamam isso de Starter Homes, ou casa inicial, e apesar delas parecerem todas iguais, eles visam adaptar cada construção às necessidades de seus compradores, e também sendo ecologicamente corretas. Mas como?
A primeira casa que eles fizeram, localizada em Louisiana, foi construída em uma estrutura de madeira e aço e revestida em metal corrugado, o que significa que essa casa é reciclável, durável e energeticamente eficiente, e com apenas mais ou menos 5 metros de largura e um pouco menos de 17 metros de profundidade. Essa casa, na verdade, está economizando muito espaço. Tá, eu sei que você está pensando. Parece realmente um patinho feio, não é mesmo? Mas é como dizem, a beleza está nos olhos de quem vê. E uma vez que você contemplar o interior, você simplesmente vai mudar de ideia. Dentro você vai encontrar uma casa deslumbrante, que oferece adequadamente um quarto e um banheiro e meio. Para quem não sabe, meio banheiro quer dizer um lugar com apenas um vaso e uma pia. E até mesmo um espaço de escritório, fazendo jus ao seu título de casa inicial perfeita. Mas, no entanto, por um preço de $315 mil, o preço não é muito amigável para iniciantes. No entanto, a empresa de habitação projeta que os preços vão reduzir conforme elas vão salvando o mundo, uma casa por vez. La Casa Estrecha. Localizada em San Juan, no Porto Rico, La Casa Estrecha tem uma propriedade de mais ou menos 1,5 metros de largura, o que significa que essa casa magra é mais magra do que a maioria das pessoas é alta. Mas como todos nós sabemos, os mais pequenos são muitas vezes os mais briguentos, e a julgar pela pintura em amarelo canário, com certeza essa casa não é exceção. Encaixada como em um jogo de Tetris no espaço de um antigo beco, essa casa, por incrível que pareça, consegue espremer mais do que você pode esperar. Dentro de 2 andares minúsculos você encontra uma cozinha, uma sala de jantar, sala de estar, quarto, e como qualquer boa casa, também tem um banheiro. Talvez investir nessa casa não seja uma aposta ruim. Casa de despejo de Seattle. A seguir, nós temos mais uma pequena porção de torta, que fica localizada em Mount Lake, Seattle, embora seus menores pontos finais sejam minúsculos, 140 centímetros. Essa outra casa é em formato de pedaço de torta, na verdade tem bastante espaço com 80 metros quadrados, ostentando impressionantes 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e uma sala de estar. Embora tudo isso seja maravilhoso, infelizmente é uma torta de sabor bem amargo. Mas por que, você pergunta? Bom, apenas digamos que essa casa meio que foi construída como forma de vingança, sem motivos. Quando se trata da origem dessa casa, alguns rumores locais dizem que um acordo de divórcio entre proprietários anteriores fez o juiz conceder ao marido a maior parte da casa conjugal, deixando a esposa com apenas um terreno no quintal. Mas é como dizem, quando a vida te dá limões, só tem uma coisa que você pode fazer: construir uma casa no gramado da casa do seu ex-marido, não é mesmo? Embora essa não seja a única história que está ligada a essa casa vingança. Um outro relato alternativo diz que o dono da casa principal, na verdade, queria comprar esse terreno triangular. E aparentemente, o mão de vaca fez uma oferta tão incrivelmente baixa que o irritado proprietário do terreno decidiu construir o que hoje conhecemos como Seattle Spite House, ou a Casa de Vingança. O que faz todo o sentido. Por que aceitar dinheiro quando você pode gastar muito mais construindo uma casa inteira? Mas não importa qual dessas duas histórias realmente seja verdade, se é que são mesmo. Uma pequena ideia parece prevalecer. Essa casa foi construída por vingança. Só que o que parece doer ainda mais do que todo esse desrespeito é que essa morada amarga, na verdade, vale mais ou menos uns $500 mil. Bom, dito isso, o Realtor.com sugere que a casa média em Seattle custe mais ou menos $750 mil. Portanto, em suma, talvez 2 quartos, 2 banheiros e um monte de fofocas suculentas. Não é muito ruim por esse preço, você não acha? Horinouchi, Japão. Embora se pareça com algum tipo de despensa gigante que fica fora de casa, esta bela e esbelta casa japonesa, situada em Horinouchi, no Japão, é bem mais impressionante quando vista por dentro. Como as terras urbanas são geralmente limitadas no Japão, pequenas estruturas especialmente econômicas são bem mais comuns do que você pode imaginar. E enquanto o pequeno espaço de 55 metros quadrados de Horinouchi pode parecer um pouco apertado para você, seu belo interior caiado de branco faz uso de todos os cantos e recantos, criando um ambiente incrivelmente espaçoso. Com 2 andares mágicos e totalmente minimalistas, essa casa consegue incluir todos os básicos e mais um pouquinho. No piso térreo encontra-se um acolhedor quarto escondido, com uma escadaria que dá direto para o primeiro andar, em plano aberto. Essa abordagem de átrio arejado consegue criar a ilusão de bastante espaço, ao mesmo tempo em que abre espaço para uma cozinha, sala de jantar e de estar. E além de tudo isso, ainda existe uma pequena gota de espaço, criada pela incorporação de um mezanino, que é facilmente acessado por uma pequena escada. Essa casa peso-pena exala toda a energia de um campeão peso-pesado, não é mesmo? Mais uma vez provando que o tamanho na verdade não importa, e sim como você usa. Não é? Não é?
Butch House, Texas. As casas vêm em todas as formas e tamanhos, e nenhuma delas exemplifica isso melhor do que essa bota de cowboy, localizada em Huntsville, no Texas. Isso é genuinamente uma casa, mas segura aí, parceiro. Porque assim que você entrar, você vai ficar bem impressionado. Com um anexo adjacente aos fundos, esse sapato contém 2 quartos, uma sala, uma cozinha e até mesmo um terraço que fica na cobertura. E com mais ou menos 66 metros quadrados de espaço, você pode colocar um pé bem grandão aí dentro dessa bota. Então, quem foi o cowboy responsável por conceber essa morada totalmente bizarra? Seu criador é um artista local chamado Dan Phillips. Com materiais reciclados e a ajuda de alguns trabalhadores da construção civil, Dan foi capaz de criar essa casa de rodeio. E o aluguel de mais ou menos $1.200 por mês significa que ele consegue ganhar um dinheirinho com sua propriedade old school. E não parou por aí. Em 2018, um ano depois de completar a Casa Bota, ele construiu uma casa vizinha de chapéu que combina. Semelhante ao seu antecessor, esse chapéu tem 2 quartos e é feito de materiais totalmente reciclados. Eu me pergunto o que ele vai fazer a seguir. Considerando que é o Texas, eu suponho que seja uma casa bíblica ou uma residência revólver. Mas de qualquer forma, se você gostou das casas de cowboy de Dan, diz aí pra gente nos comentários. A casa mais fina de Londres. Com milhões de pessoas migrando para a capital da Grã-Bretanha todos os anos, é fácil ver por que Londres não deixa nem um pequeno espacinho ao tentar acomodar a sua população, que cresce cada vez mais. E com apenas 1,80 m de largura, essa casa em Shepherd's Bush, no oeste de Londres, parece que fez uma dieta. Eu sei o que você está pensando. Quem na Terra poderia viver nessa coisa? Mas acho bom você dar uma chance, porque além desse exterior azul, as coisas não são tão ruins por dentro. Com 5 andares e um total de mais ou menos 93 metros quadrados de espaço, esta propriedade bem enganosa, na verdade oferece todo o espaço que você precisa e mais, ostentando 2 quartos, um banheiro de tamanho grande e até mesmo um escritório. Acho que você vai esquecer toda essa história de dieta. Acho que a única coisa que podemos dizer das proporções esguias dessa casa é que de fato você precisa sair pelo chão para acessar o quarto que fica em cima. Essa pequena aba de piso totalmente elegante fornece uma porta de entrada das escadas para o quarto e economiza bastante espaço, o que quer dizer que nenhuma gota de espaço é desperdiçada aqui. Então, se você for sonâmbulo, eu recomendo que você mantenha esse negócio fechado todas as noites. Mas, de qualquer maneira, o espaço com certeza não vem em abundância por aqui. Mas áreas como a cozinha e a sala de jantar em plano aberto ainda mostram que um pouco de espaço pode ser bem agradável. Ainda não ficou impressionado? Bom, para adoçar o negócio, aqui vai o seu próprio jardim paisagístico e terraço também. Agora, tudo isso, obviamente, tem um preço. E com sua localização privilegiada em Londres, junto de seu interior moderno, pode chegar até um preço nauseante de $1.300.000. Mas, nada é barato na cidade de Londres. No entanto, se você tem dinheiro e não precisa de muito espaço para viver, eu acho que essa casa pode ser o seu cantinho na cidade de Londres. Love to House, Japão. O que é isso? Um avião? Será que é uma nave espacial? Não! É apenas a casa do arquiteto Takeshi Hosaka, e oficialmente chamada de Love to House. Takeshi construiu essa casa com mais ou menos 19 metros quadrados para ele e sua esposa quando se mudaram para Tóquio. Mas Takeshi conseguiu apenas obter esse pequeno pedaço de terra. Então, ele não perdeu tempo e colocou sua profissão em muito bom uso. O que resultou nessa casa aconchegante, porém única, que na verdade dá até para chamar de lar, depois de passar pelo exterior industrial. Então, aquele enorme telhado de metal? Pra que isso? Bom, de acordo com Takeshi, na verdade serve a um propósito muito mais importante. Essa abertura em forma de arco e refletiva permite que um fluxo suave de luz do dia inunde a casa durante todo o ano. E a luz não foi a única coisa que influenciou esse design de Takeshi. Inspirado na arquitetura das vilas romanas, ele na verdade queria enfatizar a importância dos espaços de estudo, banho, teatro, música e filosofia. Contanto que haja espaço o suficiente para guardar livros, discos de vinil, comer, aprender, pensar e tomar banho, Takeshi e sua esposa estão satisfeitos com seu estilo de vida modesto, mas muito rico em cultura. Parece que a Love to House é o próprio reino de Takeshi, mesmo que seja um reino bem pequenininho. Carriage House, Polônia. Aninhada entre duas estruturas existentes em Varsóvia, na Polônia, está a Carriage House, mais comumente referida como a casa mais magra do mundo inteiro. E quando eu digo magra, eu quero dizer que se você piscar, você não vai conseguir ver a casa. E quando eu digo casa, na verdade eu quis dizer instalação de arte. Essa casa é tão magra que na verdade não atende aos códigos de construção residencial na Polônia.
Mas se você prender a respiração e andar de lado, eu acho que você até consegue viver dentro desse lugar de 1 metro quadrado. Essa lasca em forma de casa está equipada com todos os elementos essenciais: um quarto, cozinha, banheiro e área de estar. Em outras palavras, esse lugar tem algumas comodidades a mais do que sua caixa de sapatos. Jacob Chesney, o criador da Carriage House, pretendia que esse espaço fosse usado por escritores viajantes. Embora se ficar em um hotel enorme e amplo fosse o suficiente para enlouquecer um escritor como Jack Torrance, eu não tenho certeza do que aconteceria com esse lugar. Here's Johnny. Tiny Tower, Filadélfia. Se você tivesse um pequeno terreno de uns 3,7 por 8,8 metros quadrados, mal teria espaço para que você pudesse jogar o seu gato. Imagine construir uma casa. Portanto, nas sábias palavras de uma popstar dos anos 80, yes, the only way is up. Ou, o único lugar é para cima. Sim, essa bela casa em Brewerytown, na Filadélfia, oficialmente chamada de Tiny Tower, ou Pequena Torre, com certeza faz jus ao seu nome, estruturando-se como se fosse um mini arranha-céu, com um belo espaço de mais ou menos 116 metros quadrados, através de seus 6 andares. Esse pequeno arranha-céu, na verdade, tem bastante espaço em seu interior. Ah, mas isso não é tudo. Com um terraço na cobertura e com seu acabamento moderno e de altíssima qualidade, essa pequena torre pode alcançar as estrelas de formas diferentes. E embora possa ter custado mais ou menos $250 mil para ser construída, essa casa realmente única oferece um modo de vida bem fresco e vibrante, e com certeza vai fazer você se sentir como um rei ou rainha do seu próprio castelo. Eu acho que o único problema são todas aquelas escadas e nenhum tipo de elevador. The Wedge, Reino Unido. Assim como as casas em forma de pedaço de torta que nós vimos, The Wedge, localizada em Cumbria, na Escócia, acabou ganhando esse apelido devido ao seu formato cônico, que pode ser bem parecido com uma fatia de queijo. E só de olhar para essa frente de 119 centímetros de largura, acho que você não vai ficar muito interessado. Mas fica aí, porque fica melhor. Estendendo-se a mais ou menos 3,4 metros no lado mais largo da cunha, essa casa está equipada com um quarto, um banheiro, cozinha e sala de estar. E tudo isso com uma vista realmente deslumbrante do mar. Tá bom, vai, esse lugar não ostenta as praias de Malibu, e um pouquinho de tinta com certeza ia ajudar bastante. Mas por mais ou menos $113 mil, eu acho que você faria um bom negócio aqui. Eu já falei que essa casa aqui, na verdade, já quebrou recordes. Sim, essa casa foi destaque no Guinness Book of Records, por ter a frente de casa mais estreita do mundo inteiro. E se você precisa de mais evidências do quão magra essa casa é, então não procure mais do que no seu quintal. Seja de forma intencional, ou se a pessoa que escreveu ficou sem espaço, isso realmente é muito hilário. Slim House de Londres. Mais uma das ofertas incrivelmente magras de Londres é essa pequena casa localizada em Battersea. Mas eu diria que essa casa se parece mais com a bolsa de Mary Poppins. Embora seu exterior possa sugerir o contrário, essa casa urbana e muito esbelta, de alguma forma consegue embalar 4 quartos duplos dentro, juntamente com todos os outros essenciais. Tudo isso foi graças, em grande parte, à sua engenhosa planta aberta. Essa casa magra com certeza supera todas as expectativas, e sua frente é apenas a pontinha do iceberg, digamos assim. A propriedade é inundada de luz natural, devido ao seu telhado inclinado, na parte de trás, o que torna o espaço incrivelmente iluminado, assim como arejado. Existe uma razão pela qual eles dizem que coisas boas vêm em pequenas embalagens, você não acha? Boston Spite House. Como algumas das casas anormalmente magras que vimos até agora, essa próxima vem com bastante história. Essa pequena casa está localizada em Boston, lá em Massachusetts, e digamos que teve um começo bem amargo. Tudo começou há mais ou menos 150 anos atrás, quando 2 irmãos herdaram algumas terras de seu pai. Enquanto um deles lutava na Guerra Civil Americana, o outro acabou decidindo construir uma casa gigantesca, apenas para ele, em suas terras compartilhadas. Então você pode imaginar como aquele soldado de família ficou chateado quando voltou para casa e viu que seu irmão havia monopolizado toda a sua terra. Então, da forma que os irmãos geralmente resolvem as coisas, o herói de guerra decidiu se vingar, construindo essa casa incrivelmente magra, no pequeno espaço que sobrou, bem do lado da casa de seu irmão. Ou seja, sempre que seu irmão dava uma espiadinha pelas janelas laterais, ele daria de cara com a casa de seu irmão. Provavelmente com um irmão bem carrancudo e com raiva para combinar. E é por isso, como tenho certeza que você deve conseguir entender, que a casa é chamada de Casa de Vingança. Mas embora o interior tenha míseros 2,7 metros de largura, essa casa de 4 andares, na verdade tem 108 metros quadrados de área útil dentro, o que compensa a sua largura. Espremendo 2 quartos, cozinha, sala de jantar e de estar.
Então, eu acho que é seguro dizer que esse irmão vingativo com certeza aproveitou ao máximo o pequeno espaço que ele tinha. Mas quando se trata do preço, não tem nada de pequeno no valor estimado de mais ou menos $1.700.000. Com os altíssimos preços de outras casas nessa área de Boston, a adição de um interior de altíssima qualidade dessa casa, o espaço ao ar livre que contém e o deck na cobertura, leva os agentes imobiliários a avaliar esses 108 metros quadrados de área útil em mais ou menos $5.000 por metro quadrado de propriedade. Então, embora com certeza não seja nada barato, qualquer morador vai ter todo o prazer de saber que está arruinando a vista de seu vizinho. Tailored Tiny, Austrália. Pequenas casas, casas móveis e caravanas estão meio que na moda hoje em dia. Cada vez mais as pessoas assustadas com as perspectivas de pagar uma hipoteca veem uma solução na forma desses trailers transportáveis. Mas será que isso realmente pode substituir uma casa de verdade? Então, de acordo com Matt e Lisa, um casal da Austrália, isso realmente é possível. Eles criaram a sua própria plataforma de coleta por apenas $90.000. E assim que você ver o interior, vai ficar tentado a fazer o mesmo. Este trailer, que na verdade não é tão pequeno, atualmente é aninhado em uma floresta australiana, fornece a esse jovem casal tudo o que eles podem precisar. E pelo fato de ser transportável, eles nunca precisam se preocupar em mudar de casa. Eles apenas precisam mudar a casa, literalmente. Usando um design de átrio, eles conseguiram encaixar um quarto no mezanino. Em outras palavras, isso quer dizer que o espaço do térreo pode ser usado para sua sala de estar, cozinha e banheiro. E isso não é tudo. Usando engenhosas táticas de economia de espaço, como utensílios de cozinha integrados na escada, Matt e Lisa conseguem usar cada milímetro que essa casa de 2,40 metros pode oferecer. Ah, eu já mencionei que também tem um playground totalmente personalizado para gatos no quintal. Parece que essa pequena lata, na verdade, pode ser perfeita. Acho que é isso. E aí, qual foi a sua casa favorita? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!